Abrindo a sua Bíblia, bendito seja o nome do Senhor. Estamos aprendendo no livro de Esther e com a história de Esther. Abre em Marcos. Mas nós estamos aprendendo não com a história de Esther, mas com a história do povo de Deus que envolveu Esther. Você precisa aprender com a história do povo de Deus que envolve a sua vida, que envolve o seu tempo, o seu momento que você está vivendo. E precisa descobrir nesse momento qual é a sua participação. O que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Então a gente está aprendendo no livro de Esther conjuntamente, relembrando que ninguém deixa de ter valor ou importância nas coisas de Deus. Existem momentos em que o Senhor se utiliza, me perdoe, vou fazer uma analogia, uma comparação que talvez não se aplica suficientemente, como um mecânico ou como qualquer pessoa que trabalha e que precisa de ferramenta. Ele não usa todas as ferramentas de uma vez. Precisa para isso, ele pega aquela específica. Se pegar a ferramenta errada, uma chave de 3/8, de 5/16 de polegada, para usar em um parafuso que tem uma outra medida e querer colocar uma chave de fenda para dar aquele tranco, vai usar uma vez, duas vezes, daqui a pouco vai estragar tudo. Deus sabe a ferramenta certa que Ele usa nos momentos específicos da história da sua igreja. O que Ele quer e precisa de você? Que você esteja disponível para Ele usar. A pergunta do Espírito é a você hoje: você está disponível, minha irmã? Você está disponível, meu irmão? Fala aí dentro do seu coração, fala com Deus, você está mesmo? Ou você fica de tanta conversa, Deus, você vai me usar só agora? Por que o Senhor não me usou meu irmão ontem e não me usou? Eu estava aqui, logo na boca da caixa, na boca da maleta de ferramenta, o Senhor pegou uma ferramenta lá de trás, por que o Senhor fez isso? Porque não me usou, estava na fila para ser usado. Deus é amoroso, Ele vai te explicar. Porque não era a sua medida. Se você olhar a história bíblica, isso foi sempre um problema. O Ananias disse: Senhor, esse Saulo aí, ele mata crente, ele manda prender. Jesus, eu vou refrescar sua memória, Jesus, porque a minha ainda está funcionando. Só se lembra que ele votou a favor na morte de Estevão. Ananias, deixa eu te falar uma coisa. Ele é um vaso escolhido por mim. Porque o que ele vai fazer, você não tem competência para fazer. E você nem aceitaria fazer, mas ele é um vaso escolhido para levar o meu evangelho, a minha palavra, aos de Israel, aos príncipes, aos reis, aos povos. E você, só porque ele é alguém que já está sendo transformado por mim, você já está cheio de ressentimento aí, está provando que não está apto para eu te usar nisso que eu vou usá-lo. Só que existiam coisas que o Ananias podia ser usado e o Saulo não. O problema nosso é que a gente mede a grandeza por aquilo que a gente pensa que é aparente aos homens. Na verdade, o senso de grandeza nas coisas de Deus é naquilo que é aparente para Ele, aquilo que Ele vê. E para Jesus e para Deus, o dedinho mindinho que está sempre lá dentro do sapato, que a maioria das pessoas nunca veem, que só serve para ter frieira e na hora que você tomar banho para enxugar direitinho para não continuar tendo, ele é necessário no equilíbrio do pé. Se tirar faz falta. As coisas que parecem à luz das pessoas serem sem muito valor, para Deus tem um extremo valor, porque Ele sabe por que colocou no corpo. Até a orelha para coçar. Já pensou você ficar sem orelha para coçar? Você quer coçar alguma coisa? Cadê a orelha? Precisa. Precisa. E eu não vou dar mais exemplo desse lado não, porque não vai terminar bem. Mas abra sua Bíblia então em Marcos.
no capítulo 9. Nós estamos falando de batalha espiritual, amém? 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 Versículo 14. Na verdade, eu não quero me ater a somente isso aqui que eu vou ler com vocês. Eu quero, falando um pouquinho antes, falar disso aqui, quem sabe um pouquinho mais à frente. Mas vamos lá. Marcos capítulo 9, versículo 14. O tema é batalha espiritual para abril, maio e junho. Recebemos a palavra quarta-feira passada, você se lembra? Você lembra? E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, com os discípulos. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discuti com eles, com os meus discípulos? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai o quê? Se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo-o endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, o Senhor Jesus perguntou: quanto tempo há que lhe sucede isso? Ele disse: desde a sua infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, apertava, chegava mais gente, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém a palavra? Então, um pouco antes disso acontecer, eu gostaria que você voltasse os seus olhos um pouquinho antes, não apenas no início do capítulo 9 de Marcos, mas já ainda no capítulo 8, a partir do 27, a Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, e eu gostaria que você prestasse atenção no que eu estou falando, você aí na sua casa e você aqui no templo. Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Se Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, é porque ele quer resposta, ou ele quer saber. Jesus não precisa fazer nenhuma pergunta a mim para saber o que eu penso, porque ele é onisciente. Então, a maioria das vezes que Jesus pergunta na Bíblia, não é para ele saber, é para que a pessoa diga o que ela pensa que sabe. Então Jesus pergunta: que dizem os homens que eu sou? Você acha que Jesus não sabia o que os homens diziam ou pensavam a respeito dele? Tem uma parte nos escritos evangelísticos que compreende Mateus, Marcos, Lucas e João, que diz que Jesus não confiava nos homens, porque sabia o que havia neles, o que há neles.
Quando a Bíblia diz isso, está falando da inclinação carnal de cada pessoa. Um homem sem Deus. A Bíblia está dizendo que Jesus não confia no homem sem Deus, porque conhece a inclinação do seu coração. Se isso é uma realidade, é verdade, e está escrito, isso quer dizer que quando Ele libera dádivas espirituais, dons espirituais, é porque Ele concede isso como um ato de confiança. Então, se você tem recebido alguma coisa de Deus, a começar da salvação, a fé, relacionamento com Ele, compreenda, Deus confia tanto em você, que libera coisas a você. Agora, a sua correspondência vai demonstrar se você está honrando a confiança de Deus. Como na parábola dos talentos, que quem ganha 5 devolve 10, quem ganha 2 devolve 4, e quem ganha 1 enterra na terra com medo de perder, por conhecer o seu Senhor, e o Senhor lhe chama de mau e negligente servo. Então, quando Jesus concede alguma coisa a mim ou a você, Ele já conhece inclusive o nosso potencial. Jesus conhece o seu potencial. E se Ele confiou algo a você, não vem com conversa fiada dizendo, eu não sei, eu não posso, eu não... Você sim pode, porque Ele confia coisas a você e te dá autoridade para você corresponder. Jesus não é leviano. Não. Ele não é injurioso, Ele não te daria alguma coisa para te enrolar, para te comprometer. Quando Ele libera do seu bom tesouro o céu, das coisas do céu, é porque Ele está vendo que há em você condições de corresponder. Então, no contexto, Ele pergunta, que dizem os homens que eu sou? Fala aí para mim. E aí, a Bíblia diz que eles respondem, João Batista, outros dizem que é Elias, mas outros dizem que tu és um dos profetas. Se você anotar para ver depois, em mesmo Marcos, no capítulo 6, versículo 14, o Herodes, quando viu Jesus e a multidão seguindo ele, sabe o que Herodes diz? O anta, ele diz, é João Batista que ressuscitou. O cara é tão, isso aí que você pensou, e até mais, porque o cara é tão tonto. Se eles cresceram na mesma época e se sabia-se que eles estavam convivendo no mesmo período, como que um poderia ser o outro? Tolo. Ele chega a dizer, é João Batista que ressuscitou. Caramba, ele já ressuscitou rapidinho assim, sendo que o outro... Então, existem pessoas que são tolas. Eu não posso falar de pai, mãe e parteira, eu não vou falar. Parteira que já recepcionou, já é tolinha. Então, tem gente que quer se enganar espiritualmente falando. E nós estamos aqui não para nos enganarmos, nós estamos aqui, as palavras podem ser fortes, como semana passada e talvez hoje, mas é porque algumas coisas têm que ser na base do choque. Vai tirar uma rolha bem apertada numa garrafa de vinagre, tá? Porque você não... Vai lá tirar, quando você tira, faz assim, Gostou? Faz assim, porque estava arrochada. E Jesus pergunta, Ele diz, bom, agora vocês já acabaram de dizer para mim o que as pessoas pensam de mim e quem eu sou. Aí Ele faz a pergunta, mas vocês, o que vocês têm a dizer acerca de mim? O que vocês pensam que eu sou? E o versículo 29 diz que todo mundo fica quieto, ninguém fala nada. Mas não está escrito no versículo 29, é só ler e pensar que você vai entender que ninguém fala nada. Eu como pensando, sabe aquele, vai você, só tem tu, vai tu mesmo. E aí Pedro lhe responde, tu és o Cristo. Quando Mateus escreve, quando João escreve sobre isso, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando diz o Cristo, ele diz, tu és o Messias, tu és o enviado, tu és aquele que a gente esperava. Nós não estamos enganados do Senhor. E aí o Senhor Jesus diz para eles, eu admoesto-os para que ninguém digam isso.
Não falem para ninguém acerca disso. E o versículo 31 diz que ele começou a lhes ensinar que importava que o Filho do Homem padecesse, fosse rejeitado pelos anciãos de Israel, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Olha o que ele está falando aos seus discípulos. Alguém declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, e ele diz: mas importa que eu morra, importa que eu seja sepultado, mas importa que ao 3º dia eu ressuscite. Quando Jesus está falando da afirmação de Pedro, ele está querendo mexer com a identidade de cada um deles, com aquilo que cada um pensava de si mesmo. Ele está mexendo dentro deles, por quê? Nós estamos aqui há 6 meses, mais ou menos, da crucificação, e Jesus tem 6 meses para dar o acabamento no ensino aos seus discípulos. E eu e você sabemos pelas Escrituras que só ficou perfeito quando o Espírito Santo começou a agir neles. Porque em João 16, João escreve que Jesus diz: eu vou enviar o Espírito Santo. Ele diz: quando o Espírito Santo vier, vos convencerá, presta atenção nisso, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Mas espera aí, eles não estão com Jesus? Eles não deveriam ser convencidos? Mas a palavra de Cristo não entrava totalmente neles. Mas quando o Espírito veio, agiu dentro deles. Então, a Bíblia diz que Jesus diz aos da sua época: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então eu preciso conhecer a Escritura, colocar aqui na minha mente, e eu preciso do poder de Deus para que ela entre no meu ser espiritual. Eu não tenho que conhecer o poder de Deus primeiro para fazer prodígio aos outros. Eu tenho que conhecer o poder de Deus para ele ter ação dentro de mim. O que adianta falar aos outros, fazer aos outros, se esse poder liberado aos outros não entra em mim e não age em mim? Você está entendendo? O Senhor disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, vocês se omitem as Escrituras, é porque nós estamos numa geração abençoada. Essa geração é maravilhosa, irmão. Quer ler a Bíblia, fica incomodado quando está na fila do banco, não tem a Bíblia na mão, está lendo. Carrega a Bíblia no bolso, na bolsa, está na fila, está lá lendo. Não tem vergonha, não tem temor. Desculpa até falar não tem vergonha. É porque antigamente os crentes tinham vergonha de carregar a Bíblia. Não é essa geração. Essa geração anda com a Bíblia assim na rua, em cima da cabeça, para mostrar para todo mundo que serve ao Senhor. É uma geração diferente, uma geração especial. Não é verdade? Que está sempre lendo a Bíblia, sempre em propósito de oração, jejum. É porque nós somos um povo diferente. Da geração passada a gente aprendeu tantas lições e é por isso que a gente age diferente, não é assim? Ninguém na igreja reclama que o pastor está propondo e cobrando jejum, leitura da Bíblia. Nenhum obreiro da igreja reclama disso. Olha, eu só ouço, fala assim: vai nessa, pastor, vai nessa. Fala mesmo, pastor, pede mesmo, bota mais. Pede para ler mais. Ninguém reclama, ninguém fala: nas nossas reuniões é só cobrança, só cobra, só cobra, só cobra. Não, aqui não. Maravilhoso pastorear essa igreja, pastorear os obreiros dessa igreja. Eu me sinto até, sei lá. Pois é. E Jesus Cristo já falou muito tempo atrás: quando vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quando eu leio as Escrituras, eu cuido ter nelas vida eterna, porque são elas que testificam do Senhor. Eu recebo poder, eu recebo autoridade. Não existe autoridade divina desagregada da palavra. Não existe, caminham juntos, é um equilíbrio. A gente tem que andar nesse equilíbrio. Qualquer pendência para lá ou para cá é desacerto, é anomalia. Então Jesus está mexendo com eles, por conta da brevidade do tempo. E logo após ele falar isso aqui, ele diz que importa morrer, ser sepultado, mas ao 3º dia vai ressuscitar. Presta atenção. O mesmo Pedro que tinha dito:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, não. Tomou a parte, a Bíblia diz no versículo 32 do capítulo 8 de Marcos, que Pedro o toma a parte e diz, e começa a repreendê-lo, que aquilo não podia acontecer com ele. E a Bíblia diz que o Senhor, virando-se e olhando para os seus discípulos, escute o que eu vou lhe dizer agora, Pedro o pega a parte para repreendê-lo e dizer, isso não vai acontecer contigo, não pode acontecer contigo. E Jesus então olha para os discípulos e ele repreende Pedro diante dos discípulos. Pedro quer dar uma de bonzinho, falando à parte, mas Jesus fala abertamente para todos os discípulos aprenderem. E o mesmo Pedro que ouviu, no contexto dos outros escritos evangélicos, quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Agora ele ouve de Jesus, retira-te de mim, Satanás. Fala para Pedro. Ele diz, quem está falando isso aí não é você, Pedro. Não é a sua mente, nem a sua mente humana, mas é Satanás que está em você. Era o Satanás querendo impedir Jesus, com um amigo bem chegado, de continuar o caminho da cruz, do sacrifício, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui com a vida em purificação diante do Senhor, servindo ao Senhor com alegria e com esperança da vida eterna. O diabo queria parar, se você olhar desde o prenúncio do nascimento de Jesus, usando Herodes para tentar matar o menino e todas essas coisas trágicas, ele estava tentando impedir que o Verbo eterno, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fizesse a sua obra na cruz. E ele disse, reiterou, foi para isso que eu vim. Eu vim para isso. Ele sabia. E o Pedro se deixou usar por Satanás. Preste atenção no encaminhar, no desenrolar da questão. Daqui a pouco, Jesus chama a si a multidão com os seus discípulos e diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus está dizendo que é improvável, impossível, que qualquer pessoa queira segui-lo sem negar-se a si mesmo. O que ele está tentando dizer é, todos precisam negar alguma coisa. Não há ninguém que vai me seguir como está aí. Qualquer pessoa que quiser me seguir tem que negar-se, porque tem coisas na vida de cada pessoa que não se equiparam ao meu reino e à proposta que eu tenho para vocês. Então, se eu estou aqui, depois de ser criado na casa de Deus, com 57 anos, fazer 58, meu Deus, 58. Às vezes eu atendo jovem aqui, fico olhando, pô, jovem igual eu. Aí fala a idade, eu chego, vai casar, pô, soma a idade dos dois, não chega a minha. Ri não, pastor Enés, você está rindo por dentro. Tu vai chegar lá, meu filho. Meu filho não. Pastor Enés, tem idade para ser seu filho não? Para ser seu pai não? Então, eu quero dizer para você que mesmo nesse estágio que eu estou, e que você está, tem coisas aí que ainda precisam ser negadas, renegadas, deixadas para trás. Ainda tem coisa, minha mãe vai fazer, eu não vou falar quantos anos ela vai fazer, mas ela ainda tem coisas nela que precisa melhorar. Só não vai, quando eu for na sua casa, me encarar e falar assim, fala agora o que é. Eu não sei dizer, a senhora deve saber. Cada um de nós ainda tem coisas que precisam ser tratadas, trabalhadas pelo Senhor. E isso poderíamos chamar de uma grande batalha espiritual para mim e para você, que é olhar para dentro de nós e enxergar isso. Eu não sei o que é mais complicado, enxergar, irmã Vanessa, o que você precisa mudar, ou você mudar naquilo que você já sabe. Eu não sei o que é mais complicado, mas uma coisa eu sei, se eu não enxergar o que eu preciso mudar, como que eu vou mudar daquilo que eu não tenho consciência? É por isso que o Espírito Santo trabalha na minha vida, para trazer isso à tona, para emergir no meu consciente, para que aquilo seja um material de oração, para eu colocar diante de Deus,
Deus, eu reconheço que isso aqui não se equipara ao teu reino, eu reconheço que eu preciso melhorar nessa área aqui, e eu peço a tua ajuda, porque eu vou me esforçar, mas se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. É se quebrantar diante do Senhor, é reconhecer a sua falibilidade, sua fraqueza, sua fragilidade. Eu poderia chamar isso de batalha espiritual, de uma grande luta que a gente precisa vencer. E quando eles declaram quem o Senhor é, está escrito aqui, que ele diz que para eles seguirem a Ele, precisam negar-se a si mesmo. E a gente vai entender no contexto, por que ele diz, por que ele fala isso? Porque quando a Bíblia foi escrita originalmente, não foi colocada capítulo nem versículo, eu sei que você sabe, só estou te lembrando. É uma história seguida, sequenciada, aqui no livro, no Evangelho segundo escreveu Marcos. E após ele falar isso, que eles precisavam negar-se a si mesmo, e que aquela nação era uma geração adúltera, era uma geração pecadora, que aqueles que se envergonhassem da sua palavra e não se deixassem mudar, também ele não os reconheceria diante do Pai, nem diante dos anjos. Acontece algo maravilhoso, que já dá entrada no capítulo 9, que o Senhor Jesus pega a parte Pedro, Tiago e João. Jesus tinha uma multidão que o seguia, e tinha sempre uma multidão menor que estava junto com ele. A Bíblia diz que ele envia 70 em missão, e significa que eram pessoas que estavam seguindo e eram discípulos de Cristo. Mas a Bíblia diz que ele tinha 12 mais achegados, e dos 12 mais achegados, a Bíblia diz que ele tinha 3 que eram bem mais achegados, e a Bíblia declara que dos 3 tinha mais um que se achegava mais ao Senhor. E a Bíblia diz então que ele chama Pedro, Tiago e João e os leva, a Bíblia diz aqui, 6 dias depois, no versículo 2 do capítulo 9, Jesus pega consigo Pedro, Tiago e João e os leva a sós, em particular a um alto monte, e transfigura-se diante dele. Jesus se revela para eles. Jesus não precisava se transfigurar ali para ele saber quem ele era. Ele sabia quem ele era. O testemunho de Jesus ao ser batizado, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, era uma declaração para as pessoas que estavam ali. Quando Jesus ora e quando Jesus consagra pão e peixe, ele já sabia o que ia fazer, mas ele falava aquilo e orava daquela maneira para que as pessoas entendessem que ele estava falando com o Pai, e que a virtude viria do Pai para resolver aquela situação. Era isso, ele estava ensinando. E a Bíblia então diz que ele se transfigura. Essa palavra transfiguração é metamorfo, ou transformar. Só existe essa palavra 2 vezes mais na Bíblia. A segunda é em Romanos 12, que fala que a gente deve ser transformado ou nos transformar segundo a renovação no nosso entendimento. E a terceira em 2 Coríntios 3,18, que a mesma palavra no grego é usada, quando diz, todos vós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, todos nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então Jesus se transfigura à semelhança da sua eternidade, e a Bíblia diz que a sua roupa se torna tão alva, tão branca, que nenhum lavandeiro da terra podia clareá-la, branqueá-la como se aparecia. E os discípulos, tomados de pavor ou de surpresa, porque nunca tinham visto aquilo, nem esperavam ver, nem imaginavam aquilo, ficam estapefados. E o Pedro, de novo tomando a palavra, ele diz, se quiser, fazemos aqui 3 cabanas, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias, porque eles vêm, aparece ali conversando com Jesus, Moisés e Elias, na verdade representando a lei e os profetas. É um testemunho, é um aval bíblico, divino, de quem Jesus era. Ele se transfigura e eles veem a representação de Moisés, a lei, e Elias, os profetas, para atestar, declarar, é esse mesmo, não tem dúvida, é ele mesmo Cristo, é ele mesmo enviado. Eles veem isso e Jesus assevera, não contem isso para ninguém, a não ser após a minha ressuscitação, após eu ressuscitar. E eles não contam.
Depois eles dizem nos seus escritos que a eles foi revelado Jesus no seu estágio de glória. E o texto diz que quando eles declaram isso, Pedro declara isso, some tudo, desaparece tudo. Antes de desaparecer, de novo a voz vem do céu, e a voz que vem do céu diz: esse é o meu filho amado, versículo 7, a ele ouvi. O que a voz diz? Vocês não estão errados de quem vocês estão seguindo, vocês estão seguindo a pessoa certa enviada por mim. Ouçam o que ele tem a dizer para vocês. Quando a voz do céu diz, a ele ouvi, está dizendo, acolham o que ele está dizendo, não apenas escutem, mas pratiquem o que ele está falando, não ponha dúvida a palavra que ele está dizendo para vocês. E esta revelação vem, eles estão ali no Monte da Transfiguração, naquela ambiência celestial, naquela coisa gloriosa, naquele poder, e enquanto isso lá embaixo, os que não subiram, os outros 9 estão numa batalha terrível, que foi a leitura que eu fiz com vocês. Um pai traz um filho hidrópico, como na epígrafe do texto da minha Bíblia está lunático, ou seja, influenciado pela lua. Eles acreditavam que com a mudança da lua interferia na vida de algumas pessoas. Não tem aquelas histórias que você aprendeu quando criança, do camarada que vem a lua cheia e alguém, não tem um negócio assim? Do homem que se transforma em quê? E você escutava aquelas histórias, e depois até para dormir era difícil. Se ralasse assim o lençol, a coberta na orelha, sai para lá, bicho ruim. Porque aquilo impregnava dentro da mente da pessoa. E a Bíblia então declara que eles estão na luta lá embaixo, e quando Jesus chega e eu entro na história com você, ele encontra aquela verdadeira batalha espiritual humanizada, figurada ali, visível, de um pai que tem um filho que desde a sua infância sofre aquilo, e até aquele momento ninguém pôde resolver. Os discípulos de Jesus não puderam resolver, porque tem coisa que não é para discípulo de Jesus resolver, porque tem coisa que discípulo não resolve, porque tem coisa que só o mestre resolve. Ai do discípulo que quer resolver tudo, se frustra, se fere, se machuca e desiste, porque tem coisas que não é para eu resolver. Tem coisa que é para você se dobrar sozinho diante da autoridade do mestre e ter solução direta dele, não de mim, não do obreiro, não do dirigente de templo, não do pastor, não do evangelista. Tem coisa que é para lidar diretamente com o Senhor Jesus, porque tem gente preguiçosa espiritualmente falando, tem gente que não jejua, tem gente que não lê a Bíblia, tem gente que não ora e quer tudo embaladinho. Vem cá, eu quero aí 1 hora de mensagem para mudar minha vida. Não vai receber nunca. Vai ser tocado? Sim. Vai ser trabalhado? Sim. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Mas nada será completo se não houver um empenho meu, um empenho seu, para mim, para você. Isso tem que haver. E a gente pensa que a batalha espiritual é algo que está distante, na esfera celestial. As batalhas espirituais acontecendo aí diante de você agora, dentro de você. E tem gente que não está percebendo que está perdendo nessa batalha espiritual, quando faz pouco caso daquilo que Jesus falou na palavra, e o Senhor reiterou: ouçam Ele, ouçam o que Ele está dizendo. E a gente lê isso aqui, e muitos de nós faz pouco caso, porque não cumpre. Quem ouve, quem lê e não cumpre, faz pouco caso, não se esforça, e não vai receber aquilo que está prometido na palavra. É simples assim.
O Senhor Jesus não se obriga a dar coisa alguma a ninguém que não se esforça. E aí eu volto aos dois personagens do início, quando ele estava cantando, que eu falei: ô Gideão, tu trata de se esforçar, rapaz. Ô Josué, vamos em frente, rapaz. Você tem que fazer a sua parte. Essa é uma batalha espiritual severa e ferrenha demais para a gente compreender e vencer. Mas vencendo isso, as outras coisas serão rompidas. Você pode dizer amém? Uhum. E aí, o que acontece? Antes de Jesus fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, ele fala algo aqui, ó. Ele pergunta o que é que eles escutem, ele fala, aí o pai se apresenta e diz que o que o espírito maligno está fazendo. No versículo 19, Jesus fala: ô geração incrédula, ô gente que não aprende, até quando eu estarei com vocês, até quando vos sofrerei, até quando eu terei que suportar a incredulidade de vocês? Ali estão escribas desafiando os discípulos, ali está um pai descrente de tudo, e ali estão discípulos que não sabem nem o que estão fazendo, não têm autoridade alguma, não põem em prática aquilo que lhes foi confiado, deixa para o outro fazer, ninguém assume a responsabilidade. Graças a Deus que a geração nossa da igreja hoje é diferente, todo mundo querendo assumir responsabilidade na obra. É uma maravilha, é uma maravilha. Jesus tinha que estar nesse momento aqui, ele está no céu, na glória dele, mas tinha que estar aqui, vindo aqui na terra hoje, que ele ia se deparar com uma geração igual a nossa, top, de gente que fica se oferecendo: eu quero, eis-me aqui. Não é verdade? É a nossa geração, ninguém se omite, ninguém deixa de estar no culto, cultuando ao Senhor, para ir num desgraçado de um show, não é verdade? Ainda dizem que vão morar no céu. Ninguém deixa de estar na igreja para fazer qualquer outra coisa, ninguém inventa programação para se omitir de estar no culto. É uma geração, nossa geração, uma geração, eu não tenho nem adjetivos positivos para falar, é uma coisa extraordinária, não é verdade? Jesus fala: geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando eu vou sofrer por vocês? E eu não quero me ater a essa história, mas só para concluir essa história, Jesus, antes de fazer coisa alguma, ele pergunta ao pai. Está lá o menino se revolvendo no chão, está tudo acontecendo, todo mundo vai morrer. E Jesus vai e fala com o pai: até quando isso, desde quando isso acontece? Ele fala: desde a sua infância. Jesus está querendo dizer, quer dizer que só agora que a solução chegou para você. Tanto tempo sofrendo isso, tanto tempo, eu já estou aqui há algum tempo e só agora você procura por solução. Por quê? Porque os crentes dessa nossa geração gostam de paliativos, gostam de coisas que remediam a situação. Eu disse remediam, não dão solução. E quando aquilo aparece para outras pessoas, as pessoas querem proteger e proteger em si, proteger os seus, mas esse pai não teve condições de proteger. Agora a questão era pública, agora a questão era patente, agora ele estava diante de todo mundo, agora não tinha mais como esconder. E me parece, eu vou ser ousado em dizer, que coisas escondidas em nós precisam aparecer aos olhos de todo mundo, para que a gente tome vergonha e nos impulsionemos para resolver aquilo. Quantas pessoas nos surpreendem vivendo uma vida em tese: olha que excelente marido, que excelente esposa, que excelente filho, que excelente isso e aquilo, e daqui a pouco a gente se decepciona por coisa escondida que o cabra estava fazendo um monte de tempo e ninguém sabia, só Deus. Aí vem à tona, quando vem à tona, o camarada se acha o mais miserável de todo mundo, e ao invés de se lançar aos pés do Senhor e dizer: eu sou miserável, sou um sujo, imundo, mas eu quero que o Senhor me lave. Não. A pessoa se acovarda, se omite, se enclausura, Satanás o prende, o amarra, porque a ilusão passou. Satanás diz: olha quem você é, o sujo que você é, e ele aceita a condenação do diabo e não se liberta com a verdade salvadora do Evangelho, transformadora. A pessoa teme mais o juízo dos homens e a língua dos homens do que aquilo que Deus já está vendo.
Se você está aqui agora e está me ouvindo aí, você é o tipo de pessoa que você respeita mais a opinião das pessoas, da sua família, dos seus conhecidos, e você releva esse conceito seu mais alto do que aquilo que Deus está vendo de você, você nunca vai vencer, você vai ser um derrotado, você nunca vai vencer em nada. Mas se a opinião mais importante acerca de você, a opinião do céu, então já é um indício da vitória. Senhor, olha só, a opinião dos homens é importante para mim, da minha família, o meu respeito é importante para mim, mas não tem nenhuma que é mais importante do que a do Senhor. A opinião do Senhor, o meu respeito, enquanto o presbítero Zé Carlos toca o teclado baixinho, Senhor, o Senhor vai falando a sua opinião comigo, Senhor, ó a revelação. O Senhor vai falando para mim o que o Senhor está vendo em mim. E Ele fala desde a infância. E diz que o lança no fogo e o lança na água para o destruir. Interessante que o pai, no versículo 17, olha aí, ele diz mestre, ou seja, professor, ensina-me, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Ele diz o que o filho tem? Um espírito, está ali. Um espírito, e o espírito, ele qualifica o espírito, é um espírito mudo. Mas quando Jesus vai expulsar o espírito, ele diz espírito mudo e surdo. Ou seja, o pai sabia do que acontecia ao filho, mas não sabia tudo. Ele só sabia uma parte. E quando você não tem entendimento do todo, e você parte para resolver uma parte, a outra fica pendente. E aquele menino até aquele dia nunca teve solução. Mas quando ele chegou diante de alguém que sabia qual era o espírito que ele estava, então veja bem, por que Jesus perguntou ao pai, e por que ele gastou tempo em ouvindo o pai dizer que era um espírito mudo, se ele já sabia que era mudo e surdo? Eu repito, porque o Senhor quer que a gente diga o que a gente sabe, não para Ele saber o que a gente sabe. Jesus quer que eu fale o que eu sei, não para Ele saber o que eu sei, mas para eu saber o que eu sei, e eu dizendo o que eu sei, também Ele vai saber que eu sei o que eu não sei. Você entendeu alguma coisa? Nem eu, é por isso mesmo, a gente não consegue nem entender isso, muito menos entendendo as complicações que estão aqui dentro de nós. Tem coisa que a gente pensa que sabe, e quando vai falar ainda fala distorcido daquilo que a gente pensa, enquanto o Pai Celestial sabe de tudo. E a Bíblia então diz que Ele disse, sai dele, ó, versículo 25, e não entres mais nele. Era da infância até aquele momento, e Jesus disse, agora é desse momento para nunca mais. Sai dele, e Jesus fecha a porta, aqui você não entra mais. Eita glória! Aí ele diz, e João escreve, a porta que eu abro, ninguém fecha, mas a que eu fecho, ninguém abre. Aleluia, disse, diabo, aqui está fechado para você não entra mais aqui. Glória a Deus, Ele fez isso com você, fez isso comigo, amém, amém, glória a Deus. Então, olha só, e a Bíblia diz que, clamando e agitando com violência, o espírito saiu. E quando o espírito saiu, estou no versículo 26, que o menino ficou como morto, de tal maneira, ele ficou tão parecido que estava morto, de tal maneira que muitos diziam, morreu. Esse é o problema de muitas pessoas, que quando Jesus faz a obra e os esvazia daquilo que nunca deveria estar na vida deles, e aquilo que não deveria estar era tão grande o volume das coisas, que quando Deus tira, parece que a pessoa está vazia. Aquele garoto estava tão cheio de morte e pouca vida, que quando Jesus expulsou aquele demônio mortal, que ele saiu, o garoto estava ali vazio, como sem nada estivesse dentro dele, ficou como morto.
Mas quando Jesus resolve agir, ainda que aparentemente alguém pareça estar morto, está só vazio da morte. Jesus agora vai determinar a vida na vida daquela pessoa. Se você está orando por alguém, se você está se colocando diante de Deus por alguém, e parece que a sua oração não está sendo ouvida, porque está acontecendo o contrário do que aquilo que você pediu ao Senhor, não está acontecendo não. É o processo da batalha espiritual, é a libertação que Jesus está fazendo. Está mexendo no espírito, está mexendo com a coisa. E nessa batalha espiritual de intercessão por alguém, principalmente da casa, muitos desistem. Dizem, eu estou orando e parece que está piorando. Tá não, é porque Jesus está pondo a mão. Se aquele pai fosse na conversa dos muitos, ele ia dizer, Jesus matou meu filho. E aqui eu vou me aventurar, vou ser doido agora. Se aquele menino realmente tivesse morrido, por certo, se perguntasse ao pai, o que você prefere, que ele esteja morto ou que ele vivesse o que ele estava vivendo? Não, eu prefiro até que de vez em quando o demônio pegasse ele, mas que ele estivesse vivo aqui. Tem muita gente que pede para Deus fazer a obra e fica querendo telecomandar como Deus vai fazer, como Jesus vai fazer. Ele vai fazer e mexer onde precisa. E eu vou lhe dizer para você, ele vai mexer e a pessoa vai parecer destruída. Por quê? Porque para aquela pessoa aquilo era tudo que ela queria. Aí Jesus vai e tira. Está libertando. E aí você vai e se levanta para interferir naquilo que Jesus está fazendo. Aí você estraga tudo. Gente que ora para Deus fazer a obra e não acredita na oração que está fazendo. Ô geração incrédula e perversa, que Pedro está na prisão, a igreja está fazendo contínua oração por ele, o anjo entra lá, liberta ele, ele bate na porta, a Rosinha, a menina, olha, é Pedro que está aí fora. Ele diz, menina, você está doida? Não é, deve ser o anjo dele, era a crença dos judeus. Não é possível. Mas a igreja que estava ali reunida não estava orando para Deus libertar Pedro. Jesus liberta Pedro. Pedro bate a porta para entrar. Pedro tinha um complexo de porta, irmão. Primeiro ele queria sair da prisão, a porta está fechada. Ele sai porque o anjo abriu. Ele quer entrar na casa, a porta está fechada, ninguém abre. Quer dizer, não abre para ele sair, nem abre para ele entrar. Ou abre para ficar, ou dentro ou fora, e não consegue. E a igreja orando, o milagre aconteceu e a igreja está lá de boca aberta. Não pode ser. Será que aquilo que a gente orou aconteceu? Meu irmão, em nome de Jesus, quem é o lunático aqui? Quem é o doido aqui? Quem está com a influência daquilo que não é de Deus aqui? Eu vou dizer, é aquele que ora e não acredita. Então a batalha espiritual está na hora que a gente ora. Clama por alguém. Eu sei que eu tenho que parar, estou usando o tempo demais. Mas clama por alguém, fique tranquilo que o seu horário do culto ainda tem muito tempo. Clama por algo, mas não acredita que Deus fez. Eu uso um outro episódio bíblico. Marta e Maria, onde puseram? Vão com Jesus ao cemitério, onde está lá enterrado algo deve ser cravado na rocha, como era o costume deles. E Jesus diz, tira a pedra. E elas dizem, está cheirando mal. Jesus diz, tira a pedra. Aí tiram. E ele grita, brada, a palavra diz, Lázaro, vem para fora. Ele chega ali, Vivinho do sobrenome, Vivinho da Silva. Mas ele está atado com faixas nas mãos e nos pés. E Jesus fala, agora vocês tirem as faixas que vocês colocaram e deixem ele andar. Tem gente que recebe o milagre de Jesus, mas continua enfaixando a pessoa como se ela ainda estivesse antes do milagre.
A pessoa se converte, recebe o perdão, muda de vida, qualquer probleminha, eu me lembro que você fez no verão passado. Eu lembro que você me disse há 30 anos atrás. Eu lembro o que você fez na lua de mel. Eu lembro o que você fez quando me namorava. Eu lembro o que você fez. As pessoas querem libertação e oram por libertação, mas elas mesmas oprimem as pessoas que elas querem que sejam libertadas. Jesus arranca do cativeiro, liberta, e as pessoas continuam rotulando. Rotulando. Isso acontece em casa de crente, que diz que crê em Deus. Nós estamos em uma série de ministrações de batalha espiritual. Jesus liberta e quem ora aprisiona. Claro que não acontece com quem está aqui. Quem está aqui é pessoal selecionado. Você é top. Nem quem está diante aqui não é ou não é, Felipe? Você está vendo as pessoas que estão assistindo aí o programa agora, ou cultuando conosco melhor. Você está vendo aí, né? Está vendo ninguém. Tudo top, você é top. É nada, irmão. Quantas vezes a gente faz o propósito, se envolve no propósito, e o milagre está acontecendo, a gente duvida. E a gente rotula a pessoa, continua encarcerando a pessoa. E Deus quer fazer uma obra completa na vida de quem a gente ora e na nossa vida que estamos orando, porque a gente precisa crer. Olha só, tudo isso aqui aconteceu e eles em casa, porque não são homens o bastante para perguntar a Jesus no meio da multidão. Jesus, aqui a multidão está toda aqui, ele sabe que a gente não conseguiu libertar o menino. Por que a gente não conseguiu, Jesus? Ele ia falar no meio de todo mundo, porque vocês não oram no jejum. Essa casta aí só sai com oração e jejum, tem que ter propósito. Mas eles perguntam em casa e ele responde. Agora preste atenção. Irmã Luzia Pichone, é você que está aí, não é? É isso. Quando eu li isso aqui, reli isso aqui em casa antes de vir para cá, me deu um abatimento, uma tristeza. Fiquei abatido interiormente. Quando tudo isso aqui acontece, e o próximo episódio, olha só, versículo 30, tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto será, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E o versículo 34 diz, mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior do reino dos céus. Isso me entristeceu. Esses cabras acabam de mostrar impotência espiritual na batalha espiritual. Eles são revelados, Pedro, Tiago, João, tem a revelação, a transfiguração de quem Jesus é na sua essência. Tem o testemunho da lei e dos profetas. Eles veem o Senhor expulsando o demônio daquele menino que eles não tinham capacidade de expulsar, ou não colocar em prática aquilo que eles poderiam ter feito. Jesus resolve a situação, eles saem dali pelo caminho eles estão discutindo. A palavra diz, discutiam com o outro, quem era que seria o maior no reino dos céus, dentre eles, dentro dos 12, quem seria o maior do reino dos céus. Quer dizer, eles não resolvem nada aqui embaixo, e já querem decidir lá de cima. Isso me abateu demais. Me abateu, porque vendo isso aqui, eu falei, meu Deus, como que alguém dentro dessa inoperância toda pode estar querendo discutir quem vai ser o maior lá em cima? Por que eles então não resolvem quem aqui vai ser o menor? Porque eles eram os menores, porque não resolviam a situação. Estão querendo discutir de coisa lá, sem resolver nada aqui. Esquecem que a consequência do daqui é lá. Aqui é a causa, lá é a consequência. E aí, já que nós estamos em batalha espiritual, o assunto, eu tenho que lembrar o que Jesus disse. Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi ou será maior que João Batista, está escrito.
Mas ele diz, ele conclui dizendo: o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Espera aí, ele está falando, a comparação é do João Batista na terra em relação ao menor no céu. Então espera aí, se o menor no reino dos céus, lá no céu, será maior que João Batista na terra, meu Deus, que posição de honra é essa? Que eu não mereço, nem você não merece, ninguém faz nada por merecer, mas que Jesus é justo e vai galardoar segundo o que bem parecer aos seus olhos. Isso não é para eu me humilhar diante da cruz de Cristo, não é para humilhar diante do seu sacrifício, não é para eu negar a mim mesmo, não é isso. E esses caras não aprendem nada. Eles estão discutindo quem vai ser o maior lá, enquanto eles não resolvem as menores coisas aqui. E quando esse entendimento todo veio à minha mente, eu falei: não vou pregar isso hoje não. Vou pregar em Lucas lá do Mais Valente. Vou falar isso vou falar isso aqui na escola de obreiros. Falei: não, é para hoje. É para hoje. Se você não vence nada aqui, você está esperando lá o quê? Fica discutindo quem é o maior, quem vai ser o maior lá, enquanto não fazem nada aqui. É uma geração egoísta, é uma geração orgulhosa, é uma geração obstinada, é uma geração perversa, essa nossa geração de crente. E eu não estou falando de igreja, eu não ando nas igrejas para falar de igreja nenhuma, mas eu estou falando que nós precisamos acordar dessa batalha espiritual, porque senão nós vamos perder. E a gente nem vai discernir qual é o espírito, se é mudo e surdo. Porque o pior do espírito não é aquele que se manifesta. Espírito que se manifesta é para ser expulso, qualquer um. O problema é o espírito que não manifesta, que está lá, ó, lá dentro, controlando a vida da pessoa, trazendo desânimo espiritual, bloqueio, barreiras, está lá, sordidamente fazendo. Nessa batalha espiritual ele está controlando tudo, porque a pessoa está dormindo. Esse é o pior espírito. Aquele que se manifesta, não, aquele que se manifesta para sair, é verdade ou não é? Então a questão aqui, meus irmãos, da igreja hoje, é claro, é orar para que o espírito maligno saia de quem estiver, onde estiver, mas a questão toda da igreja hoje é ver-se, olhar-se, saber-se de que espírito nós somos, para que a gente compreenda se somos libertos ou não. Esse cabra chamado João, que teve com Jesus no Monte da Transfiguração, é o mesmo que disse: nós somos na aldeia de Samaritana, eles não querem nos receber não, mas se o Senhor deixar, nós vamos orar ao Pai, vamos pedir que caia fogo do céu e mate todos eles. Só porque eles não queriam que Jesus dormisse com os discípulos na aldeia. E Jesus olha para eles e diz assim: vocês nem ainda sabem de que espírito vocês são, vocês ainda nem sabem a quem vocês pertencem. Vocês estão andando comigo, mas não sabem nem a quem vocês pertencem. Vocês não sabem quem está dominando vocês. E nessa coisa de batalha espiritual, eu preciso saber de mim, e você precisa saber de você. Tem um monte de gente sendo enganada pelo diabo dentro da igreja, cheio de pensamento, que acha que um arrepio é manifestação do poder de Deus. Eu não estou dizendo que isso possa acontecer, mas se a manifestação não vem aqui para me mudar e aperfeiçoar a minha dignidade, será que é um arrepiozinho que vai determinar que espírito está agindo em mim? Gente pobre,
espiritualmente falando. Graças a Deus que eu estou falando pessoas que sabem de que espírito são, a quem pertence, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Você que está aí cultuando com a gente, entregou a vida ao Senhor. Então todos nós sabemos, claro, não é verdade? Eu e você precisamos reconhecer urgentemente quem é Jesus na nossa vida e quem somos nós em Jesus. Eu sempre disse, e domingo a missionária Clécia falou aqui, eu sempre amei aquela citação da Ana Paula Valadão, parece que antes do cântico Preciso de Ti, se não foi outro, que ela fala assim: peço, Senhor, que nos mostre onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Quando eu tenho entendimento onde eu estaria se não fosse o Senhor, eu me apego a Ele e não perco Ele de vista, porque Ele transformou a minha vida e me mudou.